Boa tarde a todos. Boa tarde. Declaro aberta a 32ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Limissá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meus cumprimentos aí em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, e os demais colegas, também o público que vai nos acompanhar através do Facebook da Câmara, a todos os servidores dessa casa, boa tarde. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima e Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miri Guimarães, presente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Limissá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 31ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 14 dias do mês de maio de 2020, às 10 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Deixou de comparecer as vereadoras Maria Helena de Godoy Santos e Miriam Guimarães. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá, que procedesse à leitura da reunião, leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada vai assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 017/2020, que altera o anexo único da lei 2315/2020. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 017/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 018/2020, que altera a Lei Municipal 2150, de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021, altera a Lei Municipal 2264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020, Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e Cláudia Cristina de Lima e Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 018/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. Logo após, a senhora presidente convocou reunião extraordinária para o dia 15 de maio de 2020, sexta-feira, às 15 horas. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de maio de 2020. Em tempo, na ata da reunião anterior, onde se lê, colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 016/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leia-se, colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 015/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Todos de acordo? Sim. Senhora presidente, por gentileza. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhora presidente. Concedido. Apenas deixaram de comparecer as vereadoras, né? Aí acho que, se não me engano, deixou de comparecer. Sim.
Deixou. Como são vereadoras, o verbo tem que ir para o plural. E depois, na hora que, na votação, na leitura da emenda do projeto, se não me engano, 018, falou de outubro de 2017. Altera a lei municipal número 2150 de 25 de outubro. O número 25 se encontra? Altera a lei municipal 2150? Isso. É do projeto de lei número... Faltou a data. Então, é de 25 de outubro. Faltou o número 25. Faltou o número 25. Certo, obrigado. Daí fica, então, para a próxima. Certo. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 017/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 017/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para assentar, senhora presidente. Concedido. Só para fato de esclarecimento, que às vezes quem acompanhou o primeiro turno não está acompanhando o segundo turno, é apenas alterando a minuta de convênio da transferência de R$ 92 mil e mais algum valor para o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, através da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, o qual faz alteração também, principalmente na inclusão de uma cláusula 7ª, que fala do foro, que é para se ter dirimir ou qualquer dúvida sobre o referido convênio, e também sobre a questão de alteração da fonte, que antes falava Ministério da Saúde, portaria 774, e agora trata-se da transferência com recurso próprio devolvido pela Câmara Municipal. Inclusive a alteração também da dotação orçamentária para uma futura prestação de contas. Obrigado. Com a palavra a vereadora Miriam Guimarães. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou ser favorável a esse projeto, uma vez que estamos enfrentando essa pandemia neste momento. Mas, como representante do povo, gostaria que o Executivo, após o uso desse valor, apresente prestações de conta para esta Casa de Leis e para a população de Bueno Brandão. E que também os gastos com a execução deste convênio, aprovado por esta Casa, seja enviada para a mesma para que haja transparência. Obrigada. Com a palavra o vereador Sidnei Constantini. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde. Senhor Helena Almeida, componentes da mesa, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, público que vão assistir nós aqui, posteriormente pela internet. Boa tarde. E eu também vou votar a favor desse projeto, uma vez que, até se tratando de 92 mil para o município do porte, do tamanho nosso, até para mim é muito dinheiro, mas para o montante, para o município, até não é tanto dinheiro. E ontem, conversando com o José Raimundo aqui, antes da reunião que teve ontem, na parte da manhã, ele ainda falou, hoje, o hospital praticamente não está indo gente para o hospital. O Zé falou para mim, não está indo a gente. Antigamente era lotado, as pautas eram tudo lotadas de gente. Então, está perdendo a arrecadação. O povo não vai mais, não está dando gripe, mas o povo está dando febre, não está dando mais nada, Zé. Então, o povo fugiu do hospital. Por que eles fugiram? Eles fugiram porque, às vezes, vão lá, é uma gripe simples, eles chegam lá, às vezes tem que ficar lá, porque o médico não pode mandar eles para cá. Então, eles têm medo, então a maioria não está indo. Então, isso é uma coisa que praticamente ficou engraçado no hospital. Não está indo lá, mas o hospital praticamente está lá atendendo só caso de coronavírus, se tiver. Graças a Deus que até que nós estamos enfrentando uma boa. E também quero parabenizar, como já estão falando da saúde, hoje é o Dia da Família, toda a família, a maioria dela, do mundo inteiro, também estão, olha, a maioria das famílias está levando a sério o isolamento social, isso é muito importante. A gente brinca, que nem eu tenho comércio, a maioria, que nem a Miriam também tem, a gente está passando dificuldade,
Mas é melhor a gente passar um pouco de dificuldade, mas com vida. O que adianta, às vezes, vão lá, vende isso, vende aquilo, mas outros que vão desfrutar o dinheiro da gente, porque a gente pode estar morto, a gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. E o município, nossa, é verdade, a coisa é séria, a gente brinca. Tudo nós está passando dificuldade, não é só os comerciantes, não. Todos estão passando dificuldade. Então, eu vou te contar bem a verdade para você. A gente brinca, a gente fala isso aqui, que nem a família, é o alicerce, todos nós tem família, todos aqui os vereadores. Então, todos nós tem, sabe, a consequência do dia a dia não é fácil. Às vezes tem criança, uma mãe tomar conta de criança, é isso, é aquilo, é difícil. Então, tudo isso aí é dentro disso aí do coronavírus, dentro praticamente. Desculpa, eu não estou fugindo do assunto, não, senhor presidente. E também o enfermeiro é enfermeiro que nem foi também o dia 12, o dia do enfermeiro, que também dá a sua própria vida para salvar a vida dos outros. Que quantos enfermeiros a gente fica sabendo que já teve óbito, faleceram por causa do coronavírus. Então, a gente, graças a Deus, o município nosso, o hospital está de parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Boa tarde a todos, né, senhor presidente, componentes da mesa, senhoras e senhores vereadores, quem vai nos seguir aí pelas redes sociais. Permissão para que eu faça uso da palavra sentado, senhor presidente. Concedido. É importante pelas colocações dos vereadores e também dizer o seguinte, nesse momento de pandemia, tanto é que a calamidade pública foi votada aí o orçamento de guerra, porque não vai nem haver fiscalização nas prestações de contas do próximo desse governo, devido aos recursos implementados no sistema do Covid. Né? Todas as emendas parlamentares estão sendo direcionadas para o Covid. Existe a portaria 545, que ela direcionou todas as emendas federais que veio para o fundo, ela está para o tratamento do Covid. E o orçamento de guerra liberou, o próprio Supremo Tribunal, está um questionamento em cima disso, mas foi liberado essa não fiscalização. Inclusive a lei de responsabilidade fiscal, né, a lei da transparência também está sendo... está tirando alguns detalhes para que não cobre isso dos funcionários públicos, desde que não houve dolo. Né? Inclusive, hoje eu fiquei sabendo, conversando, até nem sabia desse detalhe, vou investigar mais. Tal. Todos os hospitais, senhor vereador, é pouco que o SUS já passa aqui, que o hospital já passa dificuldade com o que o SUS passa, né? Enquanto mais não atingindo o teto, que normalmente se você não atingir o teto, o hospital não receberia. Mas o Ministério da Saúde assumiu o compromisso com o país inteiro. Devido a isso, a ausência do pessoal de hospital, eles mesmo com produção ou sem produção, eles vão tentar manter o pagamento do SUS. E não precisa nem de prestação de contas, né? Entendeu? Para a sobrevivência das entidades. Né? Então, a gente tem que analisar desta forma, que nesse momento de crise do país, do quais o país vem passando, a gente tem que estar muito atento a essas finalidades, porque com esse recurso também ele vem ajudar a manutenção, a sobrevivência da entidade, né? Porque senão muitos vão estar fechando. Né? A gente vê a dificuldade que o país está passando já por essa pandemia. Não sabemos se nós vamos ter outras daqui a uns dias. Né? Então, a coisa é complicada. Pois não, senhor vereador. Uma parte, por gentileza. Apenas deixar bem claro que esses valores que estão sendo transferidos pela União aos estados e municípios, principalmente os municípios, existe uma certa flexibilidade na questão da fiscalização. Existe. Isso. Né? Mas é uma questão diferente do que o TCU vem aplicando. O TCU tem grupos de trabalho para verificação da aplicabilidade desses valores. O Tribunal de Contas da União. Eles estão com 26 grupos de trabalho verificando. Haja vista, por exemplo, que o estado do Pará, hoje de Santa Catarina e o estado do Rio de Janeiro, já entraram na lista da Polícia Federal sobre compras de respiradores totalmente fora do contexto de valor de mercado e mais. Aparelhos que não funcionam, que não servem para o tratamento de Covid-19. Então, realmente houve uma flexibilização. Outra questão importante é a edição da MP, que fala sobre os erros grosseiros e com dolo do servidor público. Né? Isso, para mim, é abrir e escancarar a porteira de uma forma irrevogável. Não tem como você fazer isso. A Constituição determina que o servidor público tem a sua responsabilidade na aplicação dos recursos. Né?
Existem formas de você não punir por causa que ele comprou a 10 centavos, R$1 cada item acima do valor de mercado. Você há como comprovar no estado de calamidade pública. Por exemplo, uma máscara que antes custava R$1, se a prefeitura pagou R$2,50, mas outros locais estão vendendo a R$5, R$6. E aí, como que faz? Então, de um lado comprou mais, mas o outro lado está muito mais caro. Então, não precisa de uma medida provisória para tentar salvar a todos, inclusive os corruptos. Então, esses valores que estão sendo transferidos, inclusive a minuta de convênio que nós estamos aqui aprovando a alteração, ela fala que tem, depois do vencimento, que é 31 de dezembro, ela tem que prestar contas em até 30 dias. Né? É muito justo o que a vereadora Miriam pediu para que seja enviada à Câmara. Passou por nós temos também ver a aplicabilidade desse valor justo. Né? Agora, eu não concordo com o que foi apresentado na medida provisória ontem. Escancarar a porteira para a corrupção com medidas de contenção já é difícil. Né? Mas o TCU vem fiscalizando e nós temos que ficar de olho como um tribunal de contas municipal. Obrigado. Só concluindo, né? Tudo isso levou o quê? Devido aí a essa exploração nas compras dos respiradores. Que é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. Né? Estamos tratando de Covid, até inclusive é extraordinário, mas você vê, compra respirador que veio da China, chega aqui não funciona, faltando peça. Mas está relacionado. Né? E menino de 19 anos ganhou a licitação do Rio de Janeiro para entregar 45 mil respiradores, não entregou nenhum. E gente morrendo por causa disso. E eles relaxando na medida provisória. Né? Exatamente. É difícil, né? Seria isso, senhor presidente. Apenas para completar, quando foi repassado o dinheiro aqui da Câmara para a Prefeitura, já foi junto, o cheque já foi junto com o ofício que houvesse a prestação de conta assim que gastasse o dinheiro. Perfeito. Então, nós estamos aguardando, certo? Sim, perfeito. Perfeito. Não havendo, mas quem queira falar sobre o projeto de lei número 017/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 017/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 017/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 018/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 018/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 018/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 018/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 018/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo os senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 017/2020 e 018/2020, horas aprovadas em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E são suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos número 017/2020 e 018/2020. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 017/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 017/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 017/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 017/2020.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 018/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 018/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 018/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 018/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.